O que cai em história no Enem? Meu nome é Felipe Robledo e esse é o tema do vídeo de hoje, que na verdade é um pedido que me fizeram lá no canal para que eu discutisse um pouquinho a ideia de quais são os conteúdos programáticos, quais são os temas que mais aparecem na prova do Enem, para você poder já dar uma organizada na sua cabeça frente àquele conteúdo programático enorme que diz respeito à disciplina de História. E aí, vamos lá, vamos entender como é que eu fiz isso. Primeira questão básica é o seguinte: eu peguei as provas regulares do Enem de 2015 até 2020. Não peguei o PPL, certo? Embora aí no canal, se você está conhecendo ele agora, dá uma olhada nas listas, eu resolvo as questões do PPL para poder explicar como resolver uma questão do Enem e revisar conteúdos, eu foquei na prova regular, beleza? Também não peguei a prova digital, porque ela está rolando só esse ano em 2020. Então eu fiz uma apanhada, um geral, 2015, 2020, peguei essas 6 provas, esses 6 anos, historicamente, contando 2015 como ano e 2020 como ano, para a gente poder discutir um pouquinho do que você tem que entender para poder estudar para a história ou começar a estudar. Dito isso, eu foquei nas questões que você identificava diretamente um conteúdo histórico, certo? Eu sei que você vai dialogar com geografia, eu sei que você vai dialogar com sociologia, eu sei que você vai dialogar com arte, você vai dialogar com filosofia, mas para não ficar um vídeo muito longo, eu não sou especialista nessas áreas, eu resolvi focar naquilo que é a minha área, história, tudo bem? Então foi em cima disso que eu fiz. E dividi esse vídeo em 3 partes. Uma primeira parte, eu vou falar para você 2 temas que aparecem em todas as provas do Enem, basicamente, e que perpassam diversos períodos históricos, certo? Num segundo momento, eu vou discutir alguns conteúdos, períodos históricos de fato, que aparecem mais na sua prova para você já começar a focar. E num terceiro momento, eu vou te dar ali algumas dicas para poder organizar e olhar a questão de história e poder resolvê-la de uma forma bem tranquila. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão básica é tema. E aí, existe um tema que ele é recorrente em todas as provas do Enem. Sim, todas as provas que eu olhei, o tema aparece. E que tema é esse? A questão do direito à cidadania. Sim, direito, cidadania. Isso aparece em todas as provas do Enem. Falando em direitos políticos, por exemplo, a questão da questão do voto, a diferença entre, por exemplo, cidadão na Antiguidade Clássica, o que é um cidadão, o que não é um cidadão, na questão do exercício da cidadania, do exercício do voto, a questão, por exemplo, quando você abre esse direito à cidadania, na ideia de uma declaração do homem e do cidadão da Revolução Francesa, ou basicamente na ideia da Declaração dos Direitos do Homem, quando você trabalha com o direito da minoria, que é outro ponto-chave, direitos da minoria sempre aparece, certo? A expansão de direitos. As lutas pelos direitos sempre vão aparecer, a luta pelos direitos civis, a luta pelo direito de ampliar essa lógica cidadã, a questão das mulheres, a ideia da objetificação da mulher, a ideia da questão da hierarquização social da mulher, a ideia da questão de você não ter direito a voto durante muito tempo no Brasil e no resto do mundo por ser mulher, a ideia de um direito ligado à classe social e renda, ou seja, direitos civis, direitos humanos, direitos de minorias, isso sempre cai na prova do Enem, perpassando pelos períodos históricos, muitas vezes comparando os textos históricos mais antigos com mais recentes para você identificar semelhanças e diferenças, beleza? Outro tema muito recorrente na prova do Enem, a questão dos estados. O que é o Estado na formação dos estados? Formação dos primeiros estados, a formação da polis grega, o expansionismo do Estado, do Império Romano, por exemplo, a formação dos Estados modernos, a consolidação dos Estados modernos, características que eu estou dizendo, certo? A característica de Estado liberal, isso aparece em prova. Essa ideia de Estados, a luta, a busca pelo reconhecimento de um Estado, isso aparece em prova e isso perpassa diversos temas e períodos históricos e aparece na sua prova do Enem, beleza? Então esses 2 temas, pode focar, pode ficar de olho, porque eu garanto para você que eles vão aparecer, beleza? Bem, vamos agora aos conteúdos, certo? Dentro dos períodos históricos. E aí, se eu fosse falar de cara, olha só. Quando a gente pensa em história, classicamente falando, o grosso da prova do Enem vai envolver a história do Brasil, tá? Lógico, mas Felipe, não vai ter história geral? Tem, mas você tem muito ali no diálogo com a geografia, mundo do trabalho, questão de globalização, certo? Questão de pensamento econômico, muito com a filosofia e sociologia do pensamento humano, vai ter história geral. Mas se você parar e pensar assim, quantitativamente falando, é muito mais fácil terem mais questões de história do Brasil do que história geral.
embora você vá fazer algumas correlações. E dentro de história do Brasil, qual é o primeiro período que aparece muito? Colônia. Sim, Brasil colônia geralmente aparece em quase todas as provas do Enem, certo? E aí seja Brasil colônia na ideia dos costumes, seja na ideia da formação econômica. Não, ninguém vai te perguntar para você decorar a capitania hereditária e o governo geral, mas vai te perguntar, por exemplo, os costumes sociais ligados à questão do método de produção, do modelo de produção, a questão da ocupação do espaço, a questão da mão de obra, certo? A ideia de algumas revoltas. Brasil colônia é um tema que você tem que prestar atenção para fazer uma boa prova do Enem, certo? Ainda na história do Brasil, um segundo tema que aparece tanto quanto Brasil colônia é Brasil experiência democrática, ou alguns chamam de República Liberal Populista. Aquele período ali que vai entre 1945 e 1964. E aí ele vai aparecer expansão de consumo, expansão de território com a formação de capital, Brasília, por exemplo, as diferentes ideologias que você tem política naquele momento, de ruptura ali entre políticas de direita, ideologias de esquerda, e como é que isso vai levar a um golpe, por exemplo, aos governos diferentes, isso sempre cai. Estado Novo, Vargas, na verdade Estado Novo não, Vargas como um todo, sempre cai, embora não tenha aparecido na prova regular de 2020. Vargas é outro tema recorrente na prova do Enem, a era Vargas, de 1930, 1945, a questão dos direitos trabalhistas, a questão da questão econômica das indústrias de base, a relação com a Segunda Guerra Mundial. Vargas é um tema que vale a pena estudar, tá? E Primeira República. E aí, em Primeira República, é interessante que o que cai muito na Primeira República, muito recorrente, é a ideia das revoltas da Primeira República, que acaba entrando muito nessa ideia dos direitos também, ou seja, a questão dos movimentos sociais da Primeira República, elas tendem a aparecer muito mais, por exemplo, do que o próprio movimento específico de crise, como o tenentismo, como a Semana da Arte Moderna, como a Revolução de 30. Embora possa aparecer, tá? Se você tiver que focar ali na Primeira República, foca nas revoltas. Foca nas questões sociais da revolta, nas disputas, nas discussões sociais que você tem dentro dessas revoltas da Primeira República. Isso costuma aparecer muito na sua prova, certo? E aí, primeiro e segundo reinado, aparece alguma coisa mais muito ligada, interessante, essa ideia dos direitos, né, da questão da cidadania, da abolição, da questão do direito das mulheres, da hierarquização feminina, regência, por incrível que pareça, quase nunca, certo? É um período que geralmente pouco aparece na prova. Então, se você fosse pegar ali os seus top 3 de história do Brasil para começar a focar, colônia, primeiro lugar, República Liberal Populista ou Experiência Democrática, segundo lugar, e eu iria para Primeira República, terceiro lugar, tá? Os top 3 ali do que aparece muito pra gente de história do Brasil. Em história geral, certo? Aquilo que a gente vai discutir muito ali, a ideia, o que vale a pena você dar uma olhada de cara, tá? Idade Média costuma aparecer bem na prova do Enem. E a Idade Média em que sentido, tá? O Enem não vai te obrigar a ficar discutindo os reinos medievais, tá? Carolíngios, merovingios, não é nada disso que o Enem vai pedir pra você. O que o Enem foca muito, na verdade, é a questão da sociedade da Idade Média, certo? A ideia da relação entre religião e sociedade, a ideia ali em relação de temporalidade da Idade Média, a ideia ali de expansão comercial da Idade Média, formação do território, isso é o que pega pesado em Idade Média do Enem. Não foca nos diferentes reinos ali, tá? Foca na estrutura geral, na sociedade em geral, na formação territorial, certo? Isso é o que interessa muito para você na prova do Enem. Idade Antiga, certo? Idade Antiga cai também numa quantidade boa do Enem. E a Idade Antiga, o que aparece muito pra gente são 3 temas. Ou vai aparecer a questão do início de um processo de formulação legislativa dessa Idade Antiga, por exemplo, Código de Hammurabi, a questão dos direitos, das leis que você tem na Grécia e no Império Romano. Esparta é uma coisa, Atenas é outra, ou seja, essa ideia de legislação e de cidadania, essa integração, ela vai aparecer muito em história antiga, tá? Não vai ficar aparecendo quem é perieco, quem é meteco, quem é... Não, tá? Vai aparecer basicamente essa ideia ali dos direitos que você tem e da legislação na Idade Antiga. E a própria expansão territorial do Império Romano, por exemplo, é uma coisa que costuma aparecer, tá? Por exemplo, esse ano, em 2020, no Enem em 2020, História Antiga, inclusive, apareceu muito mais do que costuma aparecer. Geralmente, História Antiga aparece com 1 ou 2 questões de história, tudo bem? Esse ano apareceu bem mais. Mas então, História Antiga é um ponto que você tem que chamar a atenção, tá? E aí, talvez o terceiro elemento é a Idade Moderna. E a Idade Moderna no quê? Também muito ali nas suas estruturas gerais.
na sua ideia, por exemplo, das questões das diferenças da lógica de uma consolidação no modelo absolutista. E os teóricos absolutistas se reunindo muito ali a ideia da formação do Estado moderno absolutista, daquele papo que eu falei ali, que perpassa. A comparação de modelos econômicos que vão ter na Idade Moderna, o mercantilismo, em relação ao liberalismo, por exemplo, que vai estar surgindo nesse período ali, os modelos econômicos. E a questão da estrutura de pensamento, seja ele religioso, com a questão das reformas protestantes, seja ele com a ideia do renascimento cultural, com a valorização do homem e da razão. Então, na verdade, esses três tópicos, tá? Idade Média, Idade Antiga e Idade Moderna, costumam aparecer mais específicos em história. Mas, Felipe, e Idade Contemporânea, não aparece? Sim, aparece, mas aparece muito assim. Globalização, aparece muito ali consolidação do mundo do trabalho capitalista. Difícil, esses últimos anos, por exemplo, esses últimos 5 anos, você não teve nenhuma questão específica sobre Primeira Guerra Mundial, sobre a Revolução Russa, sobre a própria Revolução Francesa como específica. Você não teve questões específicas de determinado tema em relação a essa idade contemporânea. Você tem, por exemplo, formação na Palestina, que está muito ligado ali àquele papo que eu falei dos direitos dos estados se formarem e dos direitos da cidadania, certo? Ah, outra coisa, uma coisa que aparece muito, a África, ou melhor, as Áfricas, tá? É um tema recorrente, joga lá para a parte de tema, você identificar essa ideia das diferentes Áfricas que existem e da história do continente africano. Tirar um pouco aquela ideia de uma África muito relacionada a um local apenas de exportação, ou melhor, né? De captura e contrabando de escravos. Aparece muito uma África grande, uma África composta de grandes reinos, de grande expansão comercial, de grandes avanços, de grandes contribuições para o mundo. Áfricas caem muito na sua prova, beleza? Então olha só, esse é mais ou menos os temas e conteúdos que costumam aparecer muito na sua prova, se você quiser começar a pensar em focar ali no que estudar para história, beleza? Agora a terceira parte do vídeo é uma parada que você vai entender de maneira geral. E aí vale para história, vale para geografia, vale para filosofia, vale para sociologia, vale para a prova de humanas e até mesmo para a prova das outras disciplinas, que é o seguinte, olha só. Lembra que o Enem, ele é uma prova que ele vai trabalhar com algumas ideias básicas. A primeira delas, a ideia que os elementos pré-textuais, ou seja, elementos para fora da questão em si, da pergunta em si, o texto, por exemplo, a imagem, o gráfico, eles vão ser fundamentais para que você possa responder a questão. Não dá para você pular o elemento, não dá para você pular o texto, pular a imagem, pular o gráfico e achar que você vai resolver. Não vai. Ele é fundamental, certo? Isso é um ponto chave. Se você ler o texto, vai perceber que muitas vezes a própria leitura do texto vai simplesmente te indicar a resposta. Esse é um ponto 1 para você fazer uma boa prova de humanas no Enem. O ponto 2 é, o Enem não trabalha com questões absurdas, opções absurdas, melhor dizendo, e não trabalha com opções incorretas. Todas têm uma certa lógica, porém não necessariamente respondem à pergunta, que na maioria dos casos, a resposta ela vai completar a frase da pergunta. Então qual é a minha dica aqui para você fazer uma boa prova de história do Enem, certo? Foca muito nos elementos, nos textos básicos, nos elementos base para você resolver a questão. Sejam eles gráficos, sejam eles os textos, sejam, aliás, imagens. E completem a frase daquilo que é perguntado. Preste atenção naquilo que o Enem está pedindo. Se é segundo o autor, se é na visão, se é na... Presta atenção. Não é uma prova muito difícil, não é uma prova que vai te exigir decoreba, mas é uma prova que vai te pedir extrema atenção naquilo que você responde, beleza? E aí, se puder ajudar, se você já conhece, espero que já esteja curtindo, se você não conhece, dá uma sentada aí, dá uma olhada no canal, eu tenho várias questões do Enem resolvidas, te mostrando exatamente isso que eu estou dizendo, e vai ser um prazer poder te ajudar na sua preparação, beleza? Um beijo e até qualquer dia, espero que se inscreva no canal, espero que goste, ative o sininho, compartilhe, e aí comenta aí se você quer discutir mais alguma coisa sobre provas de história, beleza? Abraço e até qualquer dia.